pessoas! Vocês estão vendo o Tom no reflexo da TV aqui, ó. Aqui, ó. Tom! Olá, pessoas! Esses são Vencedores e Perdedores. Mais um vídeo maravilhoso neste canal. A gente segue com conteúdo nesta semana. Lembrando, Vencedores e Perdedores depois do Monday Night Football. E nesta semana vai ter um dos perdedores do Thursday Night Football, porque sexta passada eu estava de folga. A gente não teve vídeo sobre o Thursday Night, mas agora falaremos sobre 10 vencedores e 10 perdedores. Vai faltar gente, vocês vão ficar chateados, porque não vai estar nos perdedores ou nos vencedores. Mas outubro eu preciso de um pouquinho mais de agilidade, porque tem os playoffs do beisebol na ESPN e no Star Plus. E aí hoje, por exemplo, 5h30 eu tenho que estar lá na ESPN, eu preciso equilibrar tudo. Basicamente eu viro um advogado de M&A nessa época do ano, trabalho 12 horas por dia, claro, com muita felicidade porque eu trabalho no que eu amo, mas eu peço um pouco de compreensão de vocês se faltar alguém. De qualquer forma, se faltar alguém no vídeo, fique à vontade, mega à vontade para colocar nos comentários de maneira educada, né? Afinal de contas a gente não está vivendo no mundo aí de Scarface, sei lá. Eu falei Scarface porque eu vi Scarface ontem, é um excelente filme. Bom, depois do Monday Night eu assisti Scarface, estava sem sono, assisti um pouco. The Ice Chico, They Never Lie. Aliás, uma coisa importante, como saber se uma donzela está afim de você? The Ice Chico, They Never Lie. Essa é uma frase muito importante de Scarface. Levem para a vida. Vamos começar com os perdedores, como sempre, começando com os perdedores aqui, para gerar ódio, raiva, rancor nas pessoas. Bill Belichick é o grande perdedor da semana 4, até porque não poderia ser diferente. O Bill Belichick perdeu por 35 pontos, a pior derrota da era Belichick. Mas a defesa dos Patriots é boa, tal. Então, o Matt Judon tá fora por tempo indeterminado. O Christian Gonzalez, que estava muito bem calouro na secundária, uma secundária com problemas em New England de lesão, também vai perder tempo. A linha ofensiva dos Patriots é uma das piores da NFL protegendo para o passe. E o quarterback dos Patriots, o Mac Jones, escolhido pelo Bill Belichick, é um dos piores da NFL nesse início de temporada. Talvez um dos 5, 7 piores quarterbacks da liga. Aguardem para mais coisas no troféu Blake Bortles nesta quarta-feira. Mas o Belichick sai como grande perdedor e quem diria, né, que ele estaria figurando tão frequentemente no Vencedores e Perdedores. Meu segundo perdedor é o Daniel Jones. Aí você, torcedor dos Giants, já está preparado para defender o seu quarterback. Vamos lá, vai. Vamos defender o Daniel Jones. Mas ele não tem ajuda. Mas o Andrew Thomas não jogou. Mas a linha ofensiva é ruim. Mas o wide receiver é ruim. Então, beleza. Vamos tratar apenas o que compete ao Daniel Jones. Mais nada. O que compete ao Daniel Jones é não espalhar farofa. Ok? Eu não estou falando de mais nada além disso. Vamos só pegar aqui o Daniel Jones. Existe um princípio lógico, que tem uma expressão em latim desnecessária, que é o conditio sine qua non. O Daniel Jones contribuiu para o resultado de ontem com suas ações ou omissões? Sim. Sim. Não passem pano para o que aconteceu ontem. Não passem pano. Assim como o Mac Jones não tem tanta ajuda e não se ajuda, o Daniel Jones não tinha ajuda e não se ajudou. Olha a segunda interceptação no meio do campo. Vai dizer que ele não teve tempo para passar aquela bola? Ele demorou uma eternidade. Olha o fumble, como aconteceu. Isso não estava acontecendo ano passado. E aí ele está um pouco afobado em alguns momentos esse ano. E essa campanha de 1-3 do New York Giants também é responsabilidade do Daniel Jones. Não é só porque o Andrew Thomas não está jogando, porque o Saquon Barkley não está jogando. Calma lá, né? Vamos olhar o que está acontecendo em relação a ele. Certo? Vamos ser justos. Na minha opinião, ele sai como perdedor nessa semana. Vide a insatisfação do técnico dele. Se você que tem um pôster na parede do Daniel Jones quiser continuar achando que ele é um grande, maravilhoso quarterback, por sua conta e risco. Se você quer se iludir, se você quer que a morena quebre seu coração, por sua conta e risco. Estamos falando aqui e eu dei o benefício da dúvida e eu não bati depois do jogo contra São Francisco. Neste, em relação aos turnovers, desculpem, mas não vai passar impune. Nosso terceiro perdedor, esse é outro aqui, aproveitando que eu vou falar desse time, essas belas camisetas, agora vamos falar de coisa boa, né? Vem cara assim da Top Ten. Eu vou fazer o merchan das camisetas com a voz da Araci. Essas belas camisetas da Sport América você pode usar tomando um ômega 3. Eu vou fazer uma coisa agora. Aproveitando que eu tô fazendo merchan da Araci,
eu vou pegar aqui, ó. Acabei de pegar no armário. Que esses vídeos aqui tem que ter alegria. Já que eu bati no Daniel Jones, tem gente estressada comigo já com certeza. Ômega 3. Eu vou tomar um ômega 3 no meio do vídeo. Que eu esqueci de tomar hoje. Importante pra memória e tal. Vou tomar sem água. Cacete, tomar sem água é muito ruim. Pronto, tomei meu ômega 3. Mas ó, Merchan, essas camisetas desenhadas por mim em parceria com a Esporte América, oficiais e licenciadas pela NFL, você encontra lá na loja esporteamerica.com.br e estão maravilhosas. Essa aqui já esgotou a GG, viu? Então aproveitem, comprem logo que vai esgotar. Os 49ers já esgotou todas, então aproveitem e é isso. Matt Canada, enorme perdedor, gigantesco perdedor. O ataque dos Patriots, o ataque dos Steelers é uma competição muito forte para ver qual é o pior da NFL, né? Tem o dos Giants também, mas os Giants eu até entendo, o Andrew Thomas tá fora, você com o Barkley fora, e beleza, vou passar um pouco de pano em relação ao ataque, mas o ataque dos Steelers é extremamente, assim, previsível, é tosco o ataque dos Steelers, não tem nada muito diferente, é muito, cara, nossa, é muito raso, parece um ataque de 8ª série, velho, sério mesmo, a rota não se conversa com a outra. As mesmas jogadas que estavam acontecendo contra os Raiders, o Matt Canada reciclou e usou de novo. Uma subutilização do Pat Freiermuth. O Najee Harris, hoje, um running back fraco, tá? Corre com um saco de cimento nas costas. Ah, mas foi Pro Bowler em 2021. Então faz assim, se tiver algum amigo seu que estiver passando por algum problema de relacionamento, eu vou sugerir a você, mas vocês se amavam tanto em 2018? Vamos parar de usar Pro Bowl de 2021, de 2020, essas coisas como argumento também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é porque o Najee Harris foi Pro Bowler em 2021 que agora a coisa vai andar. Pelo contrário, né? Pelo contrário. E o Matt Canada fez um trabalho terrível. Terrível. Coloca um pouco na conta do Kenny Pickett, mas esse ataque é tão simplório que a defesa de Houston estava recuando, marcando em zona o tempo inteiro. Se dane-se, eles não estavam nem preocupados. Porque, cara, é só passe fora dos números. O jogo terrestre não funciona. Não tem um play action direito, não tem um motion direito, tem nada. Em 2023 esse ataque é uma piada. Sério mesmo. Uma piada. Nosso quinto perdedor é a arbitragem da NFL, porque assim, a narrativa já tá pronta, que o Kansas City Chiefs foi beneficiado, e porque a Taylor Swift namora o Travis Kelce, papapá. Eu não compro a teoria da conspiração que a NFL quer que os Chiefs ganhem, sendo que foi contra o maior mercado consumidor da liga, que é Nova York, que tá em um monte de jogo de prime time, e a NFL tá desesperada com a quantidade de jogo de prime time que os Jets têm. Eu não compro assim, a teoria da conspiração. Dito isso, eu não teria marcado aquela falta que foi que resultou em interferência, né? Foi marcada interferência e a interceptação voltou. Eu não teria marcado. Mas, independente disso, houve outros problemas dos Jets no jogo. Os Jets fizeram 20 pontos, calma aí também, né? Não é como se os Jets fizessem 30 pontos na última bola, uma falta escandalosa, tipo aquelas Saints e Rams na final da NFC. Aí aquilo é outra coisa. Não acho que foi a falta, o erro de arbitragem mais escandaloso. Tem gente que está assistindo que acha que foi falta, por exemplo. Tudo bem. Mas a NFL, a arbitragem da NFL sai como perdedora essa semana, porque isso virou pauta. Né? E sempre que isso virar pauta, ela vai sair como perdedora. Nosso sexto perdedor é o Zach Taylor. Tá beirando a negligência colocar o Joe Burrow em campo. Ele não tem a menor condição de jogo. A partir do momento que 99% das jogadas são em shotgun, que ele não consegue nem fazer o recuo de passe recebendo o snap atrás do center, assim, já é muito nítido que há um problema de mobilidade. E esse jogo ficou escancarado que há muitos problemas de mobilidade do Joe Burrow. Ele não tem condição de jogo, o Zach Taylor apostou em colocar o Burrow, mesmo assim, meia bomba em campo. Aqui eu posso falar, né? No podcast eu não posso, na TV eu não posso. Tá meia bomba. O Joe Burrow está meia bomba. O Joe Burrow meia bomba é melhor que o Jake Browning? Eu acho que sim. Mas compensa arriscar agravar a lesão, que graças a Deus parece que não agravou a lesão, mas ela não se curou também. Então tá na hora de repensar isso. Matt Eberflus também é um perdedor, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente tem que falar, como está sendo o perdedor o técnico dos Bears. Eu vi um meme esses dias que a Rainha Elizabeth faleceu e os Bears desde então ganharam 2 jogos. 3 jogos, sei lá. Ela faleceu no final de semana da semana 1 do ano passado. Eu tava em Seattle. Eu lembro até que teve uma pessoa que mandou assim: existe algum risco da NFL adiar jogos por causa do falecimento da Rainha Elizabeth? Aí eu respondi, eu falei assim, olha, eu acho que a ideia de George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, essa galera aí, é justamente não ter luto no caso do falecimento de um monarca inglês. E a NFL não adiou os jogos, né?
Então a ideia, né, dos Founding Fathers era essa. Mas enfim, Betinha, tadinha da Betinha, se foi. Faz tempo, né? Faz um ano. E os Bears desde então... Outro meme que vocês já viram também é que desde que o Elon Musk comprou o Twitter mudou de nome e os Bears não ganharam nenhum jogo. Eu tô coringando, vocês estão vendo? Eu tô dando risada já. Ê, Matt Eberflus, tá feia a coisa, hein? E aquela decisão de não ir pro field goal e tentar a quarta descida e tirar a bola da mão do Justin Fields correndo na quarta descida, hein? Que espetáculo de comissão técnica que esse time tem. O nosso oitavo perdedor, agora a gente vai voltar um pouquinho pro Thursday Night Football, Jordan Love. Vocês devem se recordar que algumas vezes eu mencionei que o meu problema, a minha questão em relação ao Brock Purdy e o Jordan Love eram os dois pressionados. Pois bem, o Brock Purdy foi pressionado em alguns momentos da temporada e não teve BO. O Jordan Love não havia sido muito pressionado nas 3 primeiras partidas da temporada. Na quarta partida pelo Detroit Lions, ele foi e ele não fez uma boa partida. Bastante alvo perdido, né? Eu até analisei a câmera alternate depois. Ele perdeu alvos no campo, teve overthrow pra dedéu nesse jogo, a coisa foi começar a andar no segundo tempo. Então assim, tá bastante errático e essa questão da pressão me preocupa pro segmento da temporada. Pra mim ele sai como perdedor nessa semana. Nosso nono perdedor são os quarterbacks reservas calouros, porque o Thompson Robinson dos Browns entrou no lugar do Deshaun Watson, que estava fora nessa partida, né? Foi de última hora, mas ficou fora. E o Aidan O'Connell substituiu o Jimmy Garoppolo pelos Raiders. E esses dois quarterbacks foram muito bem na pré-temporada. Então havia até uma expectativa que eles pudessem mostrar um pouco de serviço. Não foi o caso, né? Nenhum dos dois jogou bem nessa semana 4. Mas eles não são elegíveis ao troféu Blake Bortles, fiquem tranquilos. Porque também tadinhos, né? Foram jogados na fogueira. E o nosso 10º perdedor, pra mim, é o Derek Carr, que talvez tenha feito a pior partida dele no ano. Já falei no vídeo da segunda-feira que o ataque do Saints ele alterna entre passes longos errados e passes curtos até não poder mais. Então foi um jogo bem ruim, bem fraco do Derek Carr nesse aspecto. Forçou algumas bolas, poderia ter sido mais interceptado nessa partida por algumas bolas em profundidade que ele forçou. E hoje o ataque do Saints ele é o Chris Olave. Ponto. Ele é o Chris Olave. O Michael Thomas saudável, se ficar, tomara que fique, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, é um cara de 60 jardas por jogo, 70 jardas por jogo no máximo. E o Alvin Kamara acabou de voltar. Não teve um jogo espetacular o Kamara, mas aí também no fluxo da partida os Saints foram forçados a passar mais a bola. Então o Derek Carr sai como perdedor aqui, até porque o Derek Carr entrou o ano sendo considerado o melhor quarterback da divisão e neste momento o líder dessa divisão é o Tampa Bay Buccaneers, né? Faltou um aqui, perdão, pulei um. O 10º agora, de fato. Eu falando nessa divisão, é o Desmond Ridder. Porque o Desmond Ridder não está jogando bem. Além de não acionar o Kyle Pitts, isso também passa pela comissão técnica pelo Arthur Smith, eu já até troquei o Kyle Pitts no Fantasy. Eu tinha uma expectativa que essa coisa fosse melhorar. Eu troquei ele no Fantasy. Chega, não aguento mais. Meu tight end titular virou o Sam Laporta. O Desmond Ridder teve 2 interceptações bizarras nesse jogo. A primeira nem tanto, né? Foi uma colocação errada, ele telegrafou o passe, o Darrell Williams virou pick six. Agora, a segunda interceptação é um erro de leitura grosseiro. A gente tem, e agora eu vou abrir um grandes parênteses aqui, para você que gosta de teoria tática de futebol americano, quem sabe um dia eu fale mais sobre isso, em curso, em vídeo, etc. Mas a gente tem como um princípio do quarterback, ele saber se o meio do campo ele está fechado ou se o meio do campo está aberto. Tem até uma sigla para isso, né? Meio do campo aberto, middle of the field open, MOFO. Né? E fechado, middle of the field closed, MOFC. O meio do campo na segunda interceptação do Cisco estava claramente fechado, antes do snap e depois do snap. E ele força uma bola no meio do campo que foi um passe amador, que ele não pode, um quarterback sério não faz aquilo. Então o Desmond Ridder ele contribuiu muito para a derrota do Atlanta Falcons, muito. Ele não está contribuindo muito também nas vitórias dos Falcons, diga-se, né? Então o Desmond Ridder, tem gente já querendo Taylor Heineken. Tem gente já querendo Taylor Heineken, inclusive durante esse jogo, a Laura Rutledge, da reportagem da ESPN americana, perguntou pro Arthur Smith se tinha algum risco do Taylor Heineken entrar no jogo. E eu acho, honestamente, que com o Taylor Heineken, esse time tem mais chance de pós-temporada. Pronto, falei. Tirei de dentro de mim e já falei. Vencedores, vamos lá. Primeiro vencedor, rapidamente, o Christian McCaffrey, né? Já falei sobre ele na segunda-feira. O Christian McCaffrey não vai ser MVP. Se você está torcendo por isso, esqueça, não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer porque o MVP é o prêmio de melhor quarterback, vocês sabem disso. Se tiver qualquer quarterback passando de 30 touchdowns, o Christian McCaffrey já não vai ser MVP.
Então, tipo, se o Josh Allen continuar jogando como está nas últimas 3 semanas, por exemplo, o Josh Allen vai ser MVP. Não adianta que o Christian McCaffrey passe de 2.000 jardas de scrimmage. A NFL é assim que funciona, gente. Não tem jeito, não tem como, tá? Agora, que merece entrar na conversa, ele merece, tá? Então eu vou tirar o chapéu aqui pra ele, 600 jardas de scrimmage, 6 touchdowns corridos. Ele é o melhor jogador de um time com muitos melhores jogadores, com muitos jogadores bons. Você ser a alma, o motor de um time com tanta gente boa, diz muito sobre você. O McCaffrey, grande vencedor dessa semana. O Josh Allen é um outro excelente vencedor dessa semana. Eu poderia colocar o Sean McDermott aqui, poderia colocar o Stephon Diggs. Eu não coloco mais de um personagem por time, tá? Senão a lista fica muito extensa. Então, por exemplo, algumas semanas eu coloquei o Tyreek Hill, que teve aquele jogo bizarro, eu não coloquei o Tua, porque tá meio que abarcado. Então eu poderia colocar o Stephon Diggs aqui também. Mas o Josh Allen fez um primeiro jogo muito ruim contra o New York Jets, muitos turnovers, e nesse jogo ele colocou o Buffalo Bills no ombro e falou, vambora, a gente vai ganhar esse jogo. E a defesa dos Bills foi ajudada pelo fato dos Bills terem estilingado no placar por conta do desempenho do Josh Allen, que soube explorar muito bem o duelo do Stephon Diggs contra o Calhoun, por exemplo, vacilo do Vic Fangio, aliás, tá? Então o Stephon Diggs foi impecável, o Josh Allen em profundidade foi muito bem, em precisão foi muito bem, um jogaço do Josh Allen. Eu quero ver mais ele dessa forma e menos ele como na semana 1, como Bad Allen. Eu quero ver muito mais o Good Allen. Nosso terceiro vencedor é o melhor quarterback calouro até então. Todo respeito ao Anthony Richardson, que acho que faz uma boa temporada, dadas as expectativas, mas o CJ Stroud teve mais um jogo de 300 jardas na sua carreira. Tá jogando pacas, vem sendo, de fato, um dos melhores quarterbacks da NFL nesse início de temporada, de verdade. Nesse primeiro mês, pra mim, foi um dos 15 melhores quarterbacks, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E eu não esperava isso. Eu esperava que ele fosse ter dores de crescimento fortes. Pressionado, embora tenha sido pouco, aí tem umas questões, né? Porque na semana 1 ele foi bastante pressionado, não jogou bem. E nas 4 primeiras semanas, o rating dele pressionado é o 29º da liga. Olho nisso, que era meu grande pé atrás em relação ao CJ Stroud antes da temporada começar. Justin Fields é um vencedor nessa semana. Justin, eu sei que você ficou chateado depois do jogo. Eu sei que você teve um fumble feio. Eu sei que você teve uma interceptação que também não ajudou no final da partida. E você poderia estar nos perdedores aqui. Mas após 3 semanas tão horríveis como o pior quarterback da NFL, você tem um jogo de 300 jardas, conseguindo conectar com o Mooney, procurando o DJ Moore no início do jogo, usando melhor o Colt Matt, o tight end dos Bears, eu vou por benevolência, compaixão, colocar o Justin Fields nos vencedores aqui. Tá? Porque esse menino apanhou tanto e está apanhando tanto, figurativamente e literalmente, que me dá pena nesse momento. Eu não tenho raiva do Justin Fields, eu não tenho ódio do Justin Fields, eu não tenho rancor, eu não tenho... Sei lá, cara, eu tenho pena nesse momento, é triste isso, mas eu tenho pena do Justin Fields. E as fotos dele depois dessa partida e as informações que a gente tem de insiders que cobrem os Bears, que ele ficou meia hora no vestiário depois desse jogo de uniforme, digerindo, assim, de duas uma. Ou isso cria casca, ou isso destrói o mental dele de vez. De qualquer forma, eu vou colocar ele com compaixão nos vencedores essa semana. Foi um bom jogo no geral. O Robert Saleh sai como o vencedor desse jogo, porque ele bancou, e no caso bancou de apostar, ele apoiou a ideia de ter o Zach Wilson nessas partidas. E ele estava correndo o risco de perder o vestiário. O Aaron Rodgers deu uma ajudada, diga-se, né? Fez um pep talk ali e tal, um projeto, e isso ajudou. Agora, o Robert Saleh, ele sustentou essa ideia, e essa ideia nesse jogo foi melhor do que a gente esperava. Com o Zach Wilson, os Jets foram competitivos, com a defesa excelente que tem, contra o Kansas City Chiefs. É verdade que o Mahomes deu uma ajudada nas interceptações feias, papapipopopó. Mahomes poderia estar nos perdedores aqui, mas não vai caber. Tudo bem, se você quiser considerar o Mahomes perdedor essa semana, pode considerar, tá tudo certo. Pode colocar aí, André, coloca o Mahomes aí. Pronto, Mahomes, 11º perdedor, porque eu nunca vou colocar o Mahomes no perdedor, no vencedores e perdedores, dos perdedores, né? Então vamos aproveitar a oportunidade. Mahomes, perdedores, pronto. Agora voltando. O Robert Saleh sai como vencedor. Poderia colocar o Zach Wilson aqui também, mas o Saleh, ele tava bancando essa ideia e, cara, o vestiário devia estar bem pistola com ele com isso, né? É o que a gente tinha de informação, inclusive. E, em certa medida, deu certo. Os Jets não estão mortos, mesmo com um 3, se o Zach Wilson jogar como jogou na última semana. O problema é a consistência. E o mesmo vale para o Justin Fields. Esses caras têm talento, é por isso que eles foram escolhidos na primeira rodada. Só que eles não fazem isso com consistência, precisa fazer mais. Sexto vencedor é o Derrick Henry com 122 jardas terrestres e touchdown passado nessa partida, né? Foi o vintage Derrick Henry que não tinha aparecido ainda nessa temporada.
muito porque o Ryan Tannehill deu uma ajudada também, né? Conseguiu conectar em profundidade no início do jogo, a defesa fez seu trabalho também, de Tennessee. Agora, o Derrick Henry teve a melhor partida dele no ano. Não acho que isso vai acontecer frequentemente, como acontecia há 2, 3 anos atrás. Há 2, 3 anos. Mas, temos que colocar o Derrick Henry aqui, que foi o principal responsável pela vitória de Tennessee, que é o nosso glorioso Once Caldas, que ninguém dá nada, e de repente o Tennessee Titans está no wild card da Conferência Americana. O Mike Vrabel é um baita treinador, né? A gente tem que falar isso. Mas às vezes eles perdem um jogo que não tem que perder também, né? Contra Cleveland foi horrível. E aí venceram o Cincinnati. Pô, tá bem Chicago Bears essa lista aqui, hein? Porque o nosso 7º vencedor é um ex-Chicago Bear. É o Khalil Mack, que teve 6 sacks nessa partida contra os Raiders. Ele acabou com o jogo. E em meio às lesões do Las Vegas Chargers... Daqui a pouco vira Las Vegas Chargers, eu não duvidaria. Do Los Angeles Chargers... O Khalil Mack acabou com o jogo, talvez seja forte, mas o desempenho dele foi bizarro. Não tem como não colocar o cara nos vencedores aqui, e importante porque ele tá meio apagado nessa temporada, né? Vocês lembram que teve um vídeo lá, há um tempo atrás, nem lembro não lembro qual foi, que eu falei assim, e o Khalil Mack vem pra temporada? Ele veio, finalmente, 6 sacks, contra uma linha ofensiva que não é grande coisa, tal, enfim. 6 sacks é uma marca importante. Outro cara que foi muito bem defensivamente foi o Bobby Wagner, que voltou para Seattle, o homecoming dele nessa temporada, 17 tackles. Tackle é uma estatística inútil. É inútil, em termos para valorar. Mas 17 assim, é brincadeira, né? Aí eu tenho que colocar. E 2 sacks, entre os muitos que o Daniel Jones sofreu na partida de ontem. E o Bobby Wagner eu acho que tem que figurar aqui nos vencedores. Poderia colocar até o Drew Lock, né, que fez uma boa campanha quando substituiu o Geno Smith. Poderia colocar outros personagens de Seattle, mas eu quis dar essa moral pro Bobby Wagner aqui, que foi muito bem nessa partida. O nosso 9º vencedor, e ele é ainda mais vencedor, porque o TJ Watt fez um jogo espetacular, o Myles Garrett perdeu, embora tenha pressionado bastante, então, queira ou não, quem foi o líder em pressões na semana 4? Com 10 pressões. 10. O Micah Parsons. Ele é um grande vencedor nessa semana, porque, pra mim, na minha opinião, retoma a dianteira da briga de defensor do ano. Quase machucou, né, nessa partida. Parece que não foi nada sério, mas é isso. Micah Parsons, um grande vencedor. E por fim, o Russell Wilson, que eu acho que teve o melhor jogo dele pelo Denver Broncos, passando mais a bola curto, sabendo explorar em profundidade quando era necessário, pegando o que a defesa estava lidando. Ainda acho que não tem tanta mobilidade assim e tal. Não acho que vai ser o Russell Wilson da época de Seattle. Mas, como a gente esperava, como vocês esperavam, como todo mundo esperava, um Russell Wilson melhor do que do ano passado. Pelo menos isso. Os Broncos, para mim, não vão para os playoffs, outra coisa que eu achava antes da temporada começar, mas pelo menos o Russell Wilson mostrou um pouco mais de serviço. Fizemos todo o estrago que podíamos, então usem ômega 3, esse aqui é de 1000 mg. Hoje não vai ter, e não tem mercúrio, hein? Então, mercury free. O que eu ia falar? Seguinte. Eu não sei se esse vídeo vai lá na terça ou na quarta. Eu espero que vá na terça. Se for na terça ainda, tem cupom BYCurte, BY Curte, não é pai curte, tá? Não virei um pai de santo. BY Curte lá na Esporte América para você comprar as camisetas com 12%. Se esse vídeo for lá na quarta-feira ou não der tempo, os membros do nosso canal têm desconto de 7% nos produtos da Esporte América. Essas camisetas e outros mais. Então seja membro Like Plus, clica aqui embaixo, além disso tem mais vídeos pra vocês e muitas outras cositas, tá bom? Fizemos só o estrago que podíamos, eu te espero nos playoffs do beisebol nessa semana. Tô aí em 2 partidas, hoje 5h30 tem um belo jogo, aliás, vários jogos, né? Depois olhem as redes sociais e vocês vão checar a programação e tal. Tô nesse jogo de Toronto hoje e é isso, né, Tom? Tom tá dormindo, ó, dá pra ver o Tom dormindo aqui, ó. Acabou, hein? Acabou, vencedores e perdedores. Programação, aviso da paróquia. Tem Copa Caleb Williams essa semana. Tem Troféu Black Bortles. Troféu Black Bortles só para os membros. Então você, torcedor dos Patriots, assina o Like Plus que vai ser muito bom. Para mais conteúdo, para dicas de apostas, para tudo mais, venham com a gente no Like Plus. Apostas de beisebol também, tá? É isso. Tchau. Beijo. E compre essas camisetas. Não ganho comissão não em cada camiseta, tá? Não é esse o meu negócio lá no Esporte América. O que eu quero é fazer coisa bonita. Tá bonito isso aqui, hein? Tá essa dos estrelas ficou um espetáculo. Acordou, seu trouxa. Volta a dormir. Tchau. Deixa eu chegar perto aqui.